espetáculo Je suis tigre, de Florence Bernat, está no Festival Off Avignon de 7 a 22 de julho. Esta é uma história contada através da dança, da acrobacia e do desenho, que fala sobre migração, refugiados, a guerra e a amizade, um conto dançado e desenhado e uma lição sobre tolerância e humanismo. Em palco, dois artistas interpretam Marie e Hichem. Ela vive no mundo pacífico, ele foi obrigado a percorrer milhares de quilómetros para fugir à guerra. Marie é interpretada pela portuguesa Rita Carmo Martins. Rita, obrigada por estar connosco na RFI. Obrigada a vocês. Então, e como é que resume a história de Je suis tigre? Okay. Je suis tigre é um espetáculo de desenho, acrobacia, principalmente acrodance, que significa que é um espetáculo de circo, em que há uma mistura de acrobacia e de dança, em que, neste caso, existem os dois intérpretes, como neste caso a Karina já disse, que são duas crianças, pela idade da primária, ou seja, entre mais ou menos 8 anos, e que estão na escola, na hora do recreio, e que se conhecem ou brincam juntos. E em que, na verdade, ela é francesa, mas a ideia é ser interpretada por alguém caucasiano, ou seja, que a partida será branco. Por princípio, normalmente a personagem interpretada pelo rapaz é alguém de cor, se é que podemos dizer dessa forma, sendo que é alguém que foge à guerra. E, na verdade, a Marie, ela questiona-se bastante sobre o seu amigo, porque percebe que ele não vive da mesma forma, que se calhar não usa as mesmas roupas, ou usa sempre a mesma roupa, que se comporta de uma maneira um pouco diferente, mas mesmo apesar de tudo, brincam juntos. Ele mostra-lhe o que é que ele acabou por viver, ou a sua história, que fugiu à guerra, mostra-lhe o deserto, e nós tentamos passar isso, e mesmo que que acabou por fugir à guerra, e nós tentamos mostrar isso através do corpo e através desta expressão. O espetáculo tem videoprojeção, tem desenho, tem dança, como se costuma dizer, é cheio de muita coisa. É o desenho feito em direto por vocês. Exatamente. É um espetáculo infantil, ou pelo menos destinado mais às crianças, embora seja para todos, mas fala de um tema muito difícil. A guerra e as pessoas obrigadas a fugir e a deixar as suas casas e os seus países. Como é que a dança, a acrobacia, o desenho feito em direto, como dizíamos, no palco, a partir dos vossos movimentos, ajuda a contar de forma mais fácil esta história tão dura às crianças? Efetivamente, é um espetáculo que é classificado como jeune public, o que significa que na maior parte do ano nós fazemos o espetáculo para escolas, ou seja, Je suis tigre é apresentado muitas das vezes 3, 4 dias, em que nós fazemos 2 apresentações por dia, em que fazemos escolas, ou seja, é isso, normalmente primário ou entre os 6 e os 10 anos fazemos muitas vezes, e que no final falamos mesmo com as crianças, ou seja, há um bord plateau, que significa que nós falamos ao público, e também que fazemos-lhes questões e são eles que nos fazem descobrir o espetáculo. Queremos ouvir as opiniões deles. E, na verdade, muitas das vezes o corpo acaba por contar mais do que aquilo que nós podemos contar com a voz. Ao mesmo tempo, o facto do espetáculo ter uma voz off também ajuda a dar suporte à história e a lhe colocar também intensidade. E podemos dizer que é um espetáculo para crianças, mas ao mesmo tempo, muitas das vezes, quem acaba por ficar mais tocado pelo espetáculo são mesmo os adultos. Eu, pessoalmente, já fiz este espetáculo aproximadamente 80 vezes e já senti muita coisa muito forte ao final do espetáculo, com as reações do público ou com o feedback do público. Por isso, sim, é um espetáculo para crianças, mas que, efetivamente, não é só. E que mexe com todos. Exatamente, nos faz bastantes questões. Justamente, qual é, digamos, a mensagem do espetáculo, se é que podemos falar em mensagem, mas é tentar ser um contrapeso ao discurso racista e violento de que são vítimas as pessoas migrantes? Sim, eu penso que, na verdade, o espetáculo é bastante político, mas também tem uma outra mensagem que é neste caso, a amizade. Que acaba por não ter fronteiras, não ter línguas, não ter raças,
e que na verdade é aquilo que é mais importante e é por isso que pelo menos eu tenho bastante prazer a fazer este espetáculo, porque efetivamente sinto que ele passa uma mensagem, que o facto de nós fazermos espetáculos para escolas principalmente ou para crianças, atingimos os futuros adultos, e na verdade é super interessante nesse aspecto. E formalmente, como é que foi a criação desta escrita coreográfica, que também escreve um desenho gigante em palco? Está tudo ligado, é tudo o mesmo movimento, a mesma energia. Como é que foi a criação? Portanto, eu sou intérprete, significa que eu não fiz a criação. Quem fez a criação, curiosamente, foi uma outra portuguesa, que se chama Maria Pinho, e também o Simão, que está num outro espetáculo aqui em Avignon, que é marroquino, que em conjunto com a coreógrafa Florence, assim como toda a equipa, ou seja, existe sempre uma equipa de som, de luz, de vídeo. Um espetáculo não se faz só com 2 pessoas em palco. Construíram um espetáculo durante 4 meses de trabalho intenso, sendo que o espetáculo foi pensado pela Florence durante 2 anos. E mesmo ela fez trabalho de encontrar pessoas. Houve uma mãe que ela encontrou que a inspirou imenso a fazer o espetáculo, que veio da Guiné e que trouxe o seu filho e que conseguiu reintegrar a sociedade francesa, e isso foi uma das inspirações. No ponto de vista da minha performance, neste caso, eu vi o espetáculo e na verdade adorei o espetáculo quando eu vi. E na altura surgiu a possibilidade de fazer a audição e acabei por ser escolhida ao fazer a audição. Isto, portanto, em janeiro, não de 2023, de janeiro de 2022. E a partir daí continuei a fazer o espetáculo desde 2022 até agora. E já vão mais de 80 representações. Sim. E na verdade foi só um processo. Normalmente nós passamos, por exemplo, uma semana para aprender o espetáculo inteiro, depois voltamos a fazer alguns ensaios. E normalmente fazemos sempre, por exemplo, um ensaio geral antes de fazer o espetáculo. Pronto, e na verdade houve um crescendo depois do espetáculo já estar materializado, de juntar intenções, intensidades, emoções. J'ai marché, j'ai couru, je suis tigre. Em termos de movimentos, exploram o movimento acrobático do circo, como estava a dizer, para desenhar a história, e também vão buscar movimentos mais felinos, a apontar para o título da obra. O que é que quer dizer justamente, como é que se faz esta transição entre o título e a dança? O que é que quer dizer este título? Certo. O título, uma vez que é Je suis tigre, eu sou tigre, e é mesmo específico que não é eu sou o tigre, porque a ideia deste espetáculo é que o tigre aparece como quase um amigo imaginário, ou uma forma de movimento, ou um estado de espírito, quase como o Hicham sente a necessidade de se comportar como um tigre, no sentido de ele esconde-se, ele foge, alguém lhe toca e ele reage, ou seja, como um tigre. Às vezes nós perguntamos aos miúdos qual é a diferença entre um gato e um tigre, e eles dizem, pronto, ao gato nós podemos fazer miminhos, festinhas, ao tigre não. Também porque tem a metáfora de um tigre é um animal que percorre muitos quilómetros para caçar, para se esconder, passa fronteiras e países para fazer a sua vida, e é aí que se associa. E a acrobacia entra aqui também como um efeito de surpresa, mas também como essa forma de movimento felino, espetacular, no sentido de como um gato acabamos por fazer recepções em 4 patas, ou de nos movimentarmos de uma forma que é super humana. A Rita falou em acrodança, é apresentada como acrodanceuse, acrobailarina. O que é uma acrobailarina? Certo. Portanto, podemos considerar, eu considero como uma disciplina do circo, uma vez que a minha origem é o circo. Mas também há quem a considere dentro da dança. Mas para ser mesmo específica, é uma mistura entre acrobacia e dança, ou seja, não podemos dizer que é só um flick-flack e paramos, mas sim é um movimento contínuo, ou seja, é quase uma dança no qual a acrobacia vem completar
existe uma fluidez do movimento em que a acrobacia entra também nessa fluidez e que não aparece apenas como um salto parado, se é que assim podemos dizer, como na ginástica. E relativamente ao seu percurso, como é que veio parar a França e de onde vem o amor pela dança, pela acrobacia, pelo circo? Portanto, eu fiz ginástica dos 2 aos 22, cheguei mesmo a fazer competição, fiz mesmo ginástica acrobática de competição. Aos 2 anos é possível? Aí já foi a partir dos 12. mas fiz formação, ou ginástica de formação, mais ou menos entre os 2 e os 6, depois estive a fazer rítmica e depois da rítmica passei para a acrobática e aí estive mesmo a fazer competição. Entretanto, comecei a dar treinos e ao mesmo tempo quando deixei de competir, passei a treinar circo, portanto, a ser treinadora de ginástica e a fazer treinos de circo. Entretanto, fui convidada para dar aulas na escola de circo em Portugal, no INAC, e daí, na verdade, senti que queria mais formação, mais meio artístico ou mais circo, na verdade, mais espetáculos, é isso, acho que foi a curiosidade, que na verdade, na altura, em 2019, 2020, me levou 4 meses ao Lido, a Toulouse, à escola de circo, para fazer uma formação para desenvolver um projeto artístico e depois acabei por ter que voltar a Portugal e ao meu emprego antigo, mas depois fiquei praticamente um ano durante o ano do Covid e voltei à França aos bocadinhos e portanto oficialmente estou em França desde outubro, não deste ano, do ano passado, ou seja, 2021. E é a primeira vez em Avignon, o que representa para si estar aqui? Acho que é uma oportunidade incrível. Acho que nunca sabemos na vida quando vamos estar em Avignon uma outra vez. Portanto, na verdade é incrível porque é o maior teatro do mundo, sei que podemos dizer isso. Há espetáculos por todo lado, a cidade está repleta de gente, de línguas, de cultura e é extraordinário. E é isso, ter a oportunidade de fazer vários dias de espetáculo para diferentes públicos. Acho que é verdadeiramente uma honra acho que não é indescritível, mas quase, no sentido de é super importante. E será que tem um peso ainda maior o facto de estar em Avignon e levar ao palco um tema tão político? É uma acrobacia sensibilizar o mundo para este tema, para o drama dos refugiados? Sim, penso que não só em Avignon, mas em todo o lado. Mesmo, por exemplo, uma das coisas que eu gosto imenso quando faço este espetáculo é, por exemplo, quando nós vemos o público e que as pessoas são todas diferentes e que, na verdade, todos nós, de alguma forma, outrora a nossa família tivemos que emigrar, ou mesmo eu emigrei, mesmo que não seja por uma razão de guerra, e acho que é super importante falar sobre isso e sobre ser integrado quando se é diferente, quando não se fala a língua. E França é um lugar em que ainda há muita barreira relativamente a isso, mesmo sendo um país que acolhe imensa gente. Acho que é super importante falar sobre o tema, não só dos refugiados, mas de isso tudo que não... O que é verdadeiramente ser francês, ou ser português, ou ser de um país? É isso, o que é verdadeiramente falar sobre... No final somos todos humanos, precisamos todos comunicar e se integrar. Muito obrigada, Rita Carmo Martins, por ter estado connosco na RFI. O espetáculo Je suis tigre está no Festival Off Avignon de 7 a 22 de julho. J'ai marché, j'ai couru, je suis tigre.